Olá, pessoal. Boa noite. Estamos ao vivo na plataforma de webinars do Embarcados para mais um webinar sobre conteúdo técnico aqui para vocês. Hoje iremos abordar o assunto de internet das coisas. Vamos falar sobre redes de acesso para IoT. E a gente convidou o Emílio Teixeira da Silva Júnior, que é engenheiro e que, já rodou uma palestra sobre redes de acesso para IoT. E a gente convidou ele aqui para a plataforma do Embarcados para compartilhar esse conhecimento com vocês. Estou verificando aqui, o pessoal está entrando. Pessoal, vai falando aí de que lugar do Brasil vocês estão falando. Estamos ao vivo. Vou abrir minha câmera aqui para vocês verem que eu estou aqui mesmo. Esse webinar tem o patrocínio da Mouser Electronics, pessoal. A Mouser Electronics, que tem mais de 6,8 milhões de componentes, com mais de 1.200 marcas de fabricantes diferentes, né? Para vocês terem um tamanho da dimensão da Mouser, o centro de distribuição, que é um centro de distribuição que está lá no Texas, ele é do tamanho de 13 campos de futebol, 93 mil metros quadrados. Né? Ela envia mais de 9,6 bilhões de peças anualmente para o mundo todo. Ela tem clientes no mundo todo. Ela está patrocinando esse evento aqui com a gente, tá? E eu vou rodar um videozinho aqui para vocês conhecerem um pouco da Mouser Electronics. Vamos lá. Enquanto isso, pessoal, fala aí no chat de onde vocês estão falando, que empresa vocês trabalham, onde vocês estudam, beleza? Vamos nessa. A Mouser Electronics teve um crescimento nos últimos anos surpreendente. Expandimos nosso catálogo de produtos, incluindo mais de 1.200 marcas de fabricantes top da indústria, fazendo da Mouser líder no setor com mais de 1 milhão de componentes em estoque disponíveis para envio. Nosso centro de distribuição global tem 93 mil metros quadrados e está localizado na Grande Dallas, Fort Worth, no estado do Texas. Esse centro incorpora automação de última geração e tecnologia sem fio, utilizando sistemas automatizados de separação e envio de alta precisão. Trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Conheça a nossa operação. Tudo começa com a chegada direta dos fabricantes de mais de 8 mil componentes por dia. Após o descarregamento, nossa equipe dedicada inspeciona e insere no sistema cada um deles. Imediatamente, o site Mouser.com é atualizado em tempo real com a informação de disponibilidade no estoque. A partir daí, os produtos que chegam são organizados em nossa área de classificação robótica, seguindo para um local determinado no nosso estoque. Assim que o cliente envia um pedido, imediatamente o nosso sistema e equipe do depósito iniciam o processo para envio. Um pedido pode ter diversos itens que são classificados e separados por linhas. Os itens de cada linha são enviados para áreas designadas, permitindo que pedidos de vários itens sejam separados simultaneamente de suas respectivas localizações no depósito. Enquanto muitos componentes sensíveis que requerem manuseio especial são retirados manualmente, a maioria de nossas linhas são retiradas por meio de processos automatizados. Nossos módulos de elevação vertical, ou VLMs, são como armários de arquivos gigantes que organizam automaticamente e trazem os componentes corretos diretamente para o separador de pedidos. A AutoStore é uma enorme estrutura capaz de armazenar 300 mil componentes e dispensa corredores. Robôs viajam por todo lado da vasta matriz da estrutura, pegando os componentes e entregando ao pessoal do armazém. Depois que uma linha do pedido é cuidadosamente separada, os separadores enviam cada linha do pedido para a área de consolidação, onde essas linhas são agrupadas em um único pedido final. O sistema Perfect Console da Mouser auxilia o empacotador digitalizando os componentes por ordem de chegada e traz automaticamente a caixa do pedido até eles para a montagem final. Enquanto isso, pedidos pequenos ou de uma única família são enviados para nossas máquinas iPack que criam caixas de tamanho apropriado, selam, rotulam automaticamente e partem para a área de envio. Do envio, sistemas automáticos direcionam cada pacote para sua devida área de expedição para carregamento em um caminhão designado. E como a Mouser é registrada como Zona Franca, todos os pedidos internacionais têm sua liberação alfandegária feita durante o voo ao seu destino final.
Tudo isso em 15 minutos ou menos em tempo real, para termos mais um cliente satisfeito. É isso aí, pessoal. Deixa eu voltar a apresentação aqui. Só um instantinho. É isso aí. Pessoal, vou fazer a apresentação então do engenheiro Emílio, tá? Que aceitou o nosso convite para vir aqui hoje realizar esse webinar com a gente. Obrigado também, pessoal que está mandando, escrevendo aí no chat e falando de onde que onde que estuda. Bom demais, pessoal. Hoje o Emílio vai passar para a gente uma visão geral do IoT, falar sobre sistemas típicos de IoT, e depois ele vai falar um pouco sobre os tipos de rede de acesso, redes móveis, LP WAN, as redes de satélites, redes internas, e vai trazer também alguns cases para mostrar para vocês, né, sobre essas redes de acesso para IoT, né, e como as empresas estão utilizando elas para fazer seus sistemas e suas soluções. Deixa eu chamar para a sala, então, agora ao vivo com vocês, o Emílio. Emílio, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Liga sua câmera e o seu microfone e é contigo. Boa apresentação. Uma boa noite a todos. Nós vamos hoje fazer, então, essa apresentação sobre as redes de acesso de IoT. Vai ser um overview para ter uma ideia assim, dos vários tipos de redes que existem à disposição. E vamos, então, com essa agenda, que primeiro uma visão geral de IoT, bem rapidamente. Eu vou considerar um sistema típico de IoT para análise, que eu considero interessante para esse tipo de análise. A função de rede de acesso em IoT, para que nós precisamos de uma rede de acesso em IoT. Os critérios para analisar essas redes, ou seja, essa é a parte realmente que deve ser fixada, porque é a partir daí que a gente vai ter os elementos para fazer a avaliação de qual rede de acesso é interessante em cada projeto. E em seguida, então, vamos entrar nos tipos de rede que existem, né? As redes móveis, as redes LP WAN, redes satélite, redes internas. E, no final, eu vou analisar um exemplo, né? Um caso didático, assim, para poder ter uma ideia de como a gente pode utilizar os critérios para fazer essa análise. Então, assim, bom, a internet das coisas, né, ela é formada pelos dispositivos, que são as coisas, né, que se conectam, se comunicam via internet. Então, nós temos ali uma série de dispositivos que são aplicados em várias áreas e onde a gente consegue, então, monitorar esses dispositivos. E, na verdade, a IoT, para conseguir esse objetivo, ele é um conjunto de tecnologias, é como se fosse uma caixa cheia de tecnologias diferentes e sistemas que compõem para ter esse objetivo final, que é ter essa visão e esse controle dos processos. Aqui eu coloquei uma lista, né, de possibilidades de uso, que são chamadas verticais de internet das coisas, que são as áreas onde você pode aplicar a internet das coisas. E elas são as mais variadas possíveis. Aqui tem um conjunto delas, mas você poderia até pensar em outras, mas essas são as que geralmente se usam, né? Que seriam o uso da internet das coisas em cidades, né? As cidades inteligentes, os serviços públicos, a área de saúde, que seriam equipamentos e monitoramento de pacientes, de sistemas hospitalares. Nós temos também a aplicação na indústria de base, que seria a parte de mineração, exploração de petróleo, nas casas, que seriam geralmente as casas inteligentes, a parte de comercial em lojas, todo tipo de comércio, todo tipo de pontos de venda, podemos considerar até bancos também, nessa área também, enfim, uma série de possibilidades na área comercial. E temos as fábricas, onde você tem todos os dispositivos, equipamentos de uma fábrica podem ser monitorados também, usando esse processo. Muitas já têm algum tipo de monitoramento, de automação, mas isso pode ser generalizado de uma forma muito mais ampla. Nós temos também os ambientes de trabalho, né, os escritórios, as empresas em geral, onde você pode ter
também vários dispositivos para auxílio desses processos de trabalho. A parte de logística, que é uma área muito importante, onde você tem todas as cadeias de logística, todos os meios de transporte envolvidos, todos os processos que você pode fazer para monitorar cargas, para você poder acompanhar, fazer um acompanhamento fim a fim de cargas. Então, essa é uma área também bastante interessante para IoT. A parte de veículos, onde você tem automóveis, caminhões, ônibus, enfim, todo tipo de meio de transporte, trens, onde você também pode ter o monitoramento do funcionamento de todos esses meios de transporte. E a área rural, que inclusive é uma área muito proeminente aqui no Brasil, né, onde existem muitas aplicações para parte de plantação, a parte de criação de animais, monitoramento de clima, de solo, muita aplicação também, monitoramento dos próprios produtos, né, fazer um monitoramento da cadeia de produção é muito aplicado também. E aqui eu coloco um destaque aqui embaixo, né, que o nosso Ministério da Ciência e Tecnologia considera 4 áreas para efeito de políticas públicas, né, que é cidade, saúde, indústrias e rural, onde eles têm programas de fomento, financiamento, etc. Então, aqui um sistema típico de IoT poderia ser muitos sistemas, existe uma variedade grande de possibilidades, mas aqui, basicamente, eu considerei esse sistema típico, que seria um sistema em campo, onde você teria um sistema embarcado, com um microcontrolador, bateria, memória, e atuando com sensores e atuadores. E um modem, que seria um dispositivo para fazer a comunicação dessas informações. E lembrando aqui que esses sistemas eles têm que ser todos homologados pela Anatel. Você não pode usar nenhum dispositivo aqui no Brasil que não tenha a homologação da Anatel. Então, você tem que considerar no seu projeto a homologação dos dispositivos. Por outro lado, nós temos também o sistema em nuvem, onde você, então, vai receber e tratar essas informações. Você vai ter o seu banco de dados, os seus aplicativos, o seu dashboard, onde você vai ver tudo o que está acontecendo com seus dispositivos, vai tratar essa informação, trabalhar, fazer analytics, usar inteligência artificial, enfim, tudo vai acontecer a partir do momento que você tem esses dados aqui. Também existe uma outra possibilidade, que são os servidores corporativos. Você pode ter essas funções todas aqui num servidor corporativo também, mas hoje está bastante comum o uso da infraestrutura em nuvem. E para poder interligar, então, esses dois sistemas, você tem a rede de acesso. Então, é a rede de acesso que vai permitir que você tenha toda essa informação que está em campo, ela chegar até a nuvem. Então, essa é o nosso objetivo hoje aqui, então, é tratar dessa rede de acesso. Então, aqui, as funções dessa rede de acesso, são algumas funções. Então, a função dela é enviar dados do sistema em campo para o sistema em nuvem. É receber dados ou comandos do sistema em nuvem, porque você tem sensores e atuadores. Então, você tanto envia dados como você recebe dados nos seus dispositivos. Você também tem a questão de receber atualizações de software, porque em campo, muitas vezes, você tem essa necessidade de atualizar o seu software. E você não vai querer ir elemento por elemento fisicamente fazer isso. Você faz utilizando a rede de acesso. Comunicar dados entre sistemas em campo. Muitas vezes você pode ter situações onde você não tem necessidade dos dados chegarem até a nuvem. Você pode fazer um processo para que esses dados sejam trocados por alguns dispositivos ainda no próprio sistema. Trabalhar em conjunto para atingir a rede de acesso, ou seja, você pode ter uma situação onde você tem os dispositivos em uma área grande, e toda essa área não tem acesso à rede. Você tem ali um elemento que tem acesso à rede, porque ele está mais próximo da sua rede, e os outros não. Então, você faz um sistema onde
todos esses dispositivos se comunicam entre si até chegarem nesse dispositivo que tem condições, então, de fazer o acesso na rede. E também você tem a possibilidade de, em vez de você, cada elemento desses, cada dispositivo desses, fazer a comunicação direta via rede de acesso, você pode ter um sistema de gateway, onde esses dispositivos todos são reunidos, se comunicam com esse dispositivo, e esse dispositivo é que faz a comunicação com a rede. E aí, então, nós temos os critérios para análise da rede de acesso. Então, aqui tem alguns elementos que a gente deve considerar quando vai escolher a rede de acesso, em função das nossas necessidades. Então, a gente começa pela cobertura da rede, que tem a ver com área e com distância. Ou seja, para você poder utilizar uma rede, você tem que ter acesso a essa rede. Essa rede tem que estar cobrindo aquela área onde você vai implementar o seu projeto. Se essa rede não existe naquela região, não tem cobertura naquela região, você já pode desconsiderar essa rede como rede possível para você utilizar. A capacidade de tráfego, normalmente é medida em bits por segundo, kilobits por segundo, megabits por segundo, ou seja, você, em função do seu projeto, ele vai transmitir uma certa quantidade de dados. Então, você tem que fazer esse cálculo para que você possa verificar se a rede de acesso que você tem disponível, ou que você pretende utilizar, ela tem capacidade para trafegar essa taxa de dados que você pretende. Você tem que observar também a questão da janela de tráfego, ou seja, tem algumas redes que têm restrições, elas têm uma quantidade de transmissões e recepção por dia, ela é limitada, você não pode transmitir ou receber o tempo todo, então ela tem aquelas janelas, então você tem que considerar isso no seu projeto, se você pode utilizar dessa forma, ou se o dado tem que ser transmitido continuamente, então isso vai fazer diferença na hora de escolher a sua rede. A latência também, que é um termo bastante discutido muitas vezes, que é o tempo que o sinal leva para ir do seu dispositivo até a rede e depois para voltar. Ou até a nuvem e depois voltar. Ou seja, quanto tempo leva para a transmissão, para a informação chegar onde você quer, e quanto tempo leva também para a informação chegar até o seu dispositivo, no caso de ser um comando para fazer alguma função. Então, isso também tem que ser levado em conta, esse tempo que a informação leva dentro daquela rede que você está considerando. O consumo. Geralmente, esses dispositivos são a bateria, então você tem que levar em conta o consumo que esse dispositivo vai ter, porque o acesso às redes também varia a potência, o consumo, então você tem que considerar isso também na hora de optar por uma rede, se o seu dispositivo vai ter condições de alimentação para trabalhar com aquela rede. Quantidade de dispositivos na mesma rede, ou seja, as redes em geral elas têm um limite de quantidade de dispositivos que você pode colocar no mesmo ponto de acesso, então isso é um fator também, dependendo de você precisar de uma quantidade muito grande de dispositivos, você tem que verificar qual é o limite que essa rede aceita, ou que ela permite. E, finalmente, o custo. Você tem que considerar o custo da solução. Tanto o custo do modem que você vai utilizar no seu dispositivo, que seria aí um CAPEX, né, que seria um custo de você ter aquele modem em cada dispositivo, quanto isso representa de custo no dispositivo. Muitas vezes você tem restrição de custo do dispositivo. E a remuneração da rede, ou seja, o custo para utilizar aquela rede, né? Aí já seria um OPEX. O quanto você vai gastar para utilizar essa rede também tem que estar dentro do seu cálculo, o quanto você vai gastar para utilizar essa rede. Então, vamos começar aqui para verificar os tipos de rede. No caso, vamos começar pelas redes móveis. Essas redes móveis, então, que seria o serviço prestado pelas operadoras de rede pública, que são essas, Algar, Claro, Oi, TIM, Vivo, está em ordem alfabética aqui, tá? Não de market share ou coisas assim, é apenas uma ordem alfabética. Então, essas redes elas estão aí, são operadoras de telecomunicações que prestam vários serviços de telecomunicações, né, e também para os dispositivos.
E para você poder utilizar essa rede, você vai depender da existência de torres de rádio próximas da região para você ter a cobertura. Então, é a primeira coisa que você precisa verificar, se você tem cobertura de alguma dessas redes naquela região, ou qual operadora que tem. E essa rede, ela tem essa divisão em várias tecnologias, que todo mundo já está acostumado a ouvir, o 2G, 3G, 4G, 5G, e as evoluções que vão acontecendo ao longo do tempo, né, que são consideradas como são as releases do 3GPP, que é o organismo que controla essas redes. Então, conforme os releases vão acontecendo, cada release normalmente tem alguma alteração, geralmente melhora na característica da rede. Então, essas redes vão sofrendo evolução ao longo do tempo. Mesmo estando numa mesma geração, você ao longo do tempo pode ter melhorias nessas redes. E para a IoT, nós temos serviços específicos nessas redes, no caso como Narrowband IoT e CAT-M1, que são serviços na rede pública que são já voltados para a internet das coisas. Porque até muito pouco tempo atrás se utilizava os serviços de rede que eram para serviços gerais. E também eu menciono aqui embaixo, né, que existem as operadoras MVNO, que são as operadoras virtuais, são outras operadoras, e também a possibilidade da rede 5G privada, que é uma possibilidade interessante no caso de você querer ter uma rede onde ou essa rede não existe, por exemplo, então você cria lá a sua rede 5G, ou você pode também fazer isso em acordo com a operadora. Você também pode ter uma rede privada, mas em acordo com a operadora. Isso é um critério aí de cada empresa, de cada solução. Mas é uma opção interessante, principalmente naquele caso onde a rede simplesmente não existe. E a operadora, por algum motivo, não tem interesse em criar uma rede ali na região onde você está precisando da cobertura. Então, aqui eu começo a tratar de algumas características das redes móveis, né? E aqui, então, eu coloquei alguns valores que seriam, digamos assim, típicos. E no caso, basicamente, são valores máximos aqui, né? Então, eu até coloco essa observação, né, de que dentro de cada geração existem variações e extensões. Então, aí até as operadoras costumam, por uma questão até de marketing, colocar 2,5G, 3,5G, 4,5G, 4 para 75G, enfim, porque elas têm a ver com essas evoluções, com esses novos releases que são lançados ao longo do tempo. Mas aqui eu coloquei, assim, basicamente, esses valores, até das outras tecnologias também, vocês têm que entender que são valores assim, de referência. Justamente por isso, porque eles podem ali na prática, naquele momento que você vai ver, você pode até ter alguma melhora nos valores, mas também tem uma outra questão, que é a questão de que nem sempre você em campo consegue valor máximo. Muitas vezes você tem problemas de propagação, de cobertura, de interferência, várias situações aí, onde o que você consegue em campo, ali no local onde você vai implementar o seu projeto, não é o valor máximo. A gente sabe disso, né? Com o nosso celular a gente sabe que a gente anda por aí com o celular, muitas vezes a gente não consegue pegar a velocidade de rede que a gente esperaria, porque por alguma razão ali a rede não está tão boa, ou a cobertura não está tão boa, ou a velocidade não está tão boa. Muitas vezes você tem um celular 4G, mas o seu celular cai para um 2G. Então, assim, na rede móvel você tem várias situações que podem acontecer. Então, esses valores aqui eles têm que ser considerados de uma forma relativa. Mas, de qualquer forma, eles servem para uma análise, porque aqui nós podemos ver o quê? Que de cada geração, de uma geração para outra, você teve uma evolução. Por exemplo, no 2G você teve aqui o download de 115 kilobits por segundo, depois teve no GPRS, depois teve o EDGE, que melhorou para 384 kilobits por segundo, numa latência de 500 milissegundos. E aqui depois o 3G foi para 10 megabits, com uma latência de 100 milissegundos, depois 4G, 100 megabits por segundo, com uma latência de 50 milissegundos, e o 5G até 1 gigabits por segundo e uma latência de milissegundo. Então fica claro aqui que, conforme a geração vai evoluindo, as gerações vão evoluindo,
as velocidades vão aumentando e as latências vão diminuindo. Então, isso é uma característica interessante, de modo que, eventualmente, um novo desenvolvimento, uma nova geração, pode viabilizar um projeto que antes não era viável, ou porque a capacidade da rede era baixa, ou porque a latência era alta. E aqui, então, eu menciono esses features específicas para IoT, que seriam Narrowband IoT, com 100 kbps de upload, 20 kbps de download, e latência de 1.6 a 10 segundos. E, nesse caso, esse tipo de rede ele é semelhante às redes LPWAN que nós vamos ver. O objetivo dessa rede aqui foi basicamente concorrer com esse tipo de rede, ou fornecer um serviço equivalente a esse tipo de rede. Temos o CAT-M1, né, com um upload e download de 200 a 400 kbps, e latência de 10 a 15 milissegundos, uma latência já bem menor. E esse CAT-1 com uma velocidade um pouco maior, de 5 megabits por segundo, de upload e download de 10 megabits por segundo, latência de 50 a 100 milissegundos. Então, são características que você pode considerar conforme a necessidade do seu projeto. Bom, aqui eu estou colocando alguns exemplos de cobertura, aquilo que eu falei, se você não tem cobertura onde você vai implementar o seu projeto, você simplesmente não pode usar esse tipo de rede, vai ter que usar outra alternativa. Então aqui eu usei um exemplo, né? Usei um exemplo aqui de um município, no caso o município de Franca, que é um município médio, que tem todo tipo de serviço, tem indústria, tem comércio, tem agro, então é um município que tem interesse de cobertura, então as operadoras todas lá têm cobertura, e aqui dá para verificar assim, que basicamente as coberturas elas são próximas da região da parte urbana da cidade. Você, fora da área urbana, você até tem algum sinal ali, mas é um sinal mais fraco, eventualmente não tem o sinal. Então, todas as operadoras, elas basicamente elas têm essa característica, elas cobrem bem nas áreas urbanas, então você, fora das áreas urbanas, aí você já fica numa situação que pode eventualmente ter ou não a cobertura. E esse mapa aqui que eu coloquei, você pode obter em cada operadora. O site de cada operadora tem o seu mapa de cobertura, você entra lá e olha para todas as regiões de cobertura do Brasil inteiro, vocês podem entrar lá e pegar o mapa de cobertura da região de interesse. E aqui eu dou um exemplo, né, como eu havia comentado já anteriormente, que aqui essa operadora ela mostra a área de cobertura e também mostra a posição das antenas. Então, você pode verificar que a cobertura está totalmente ligada à posição das antenas. Portanto, se você tem antena ali, você tem a região de cobertura, e se não tem antena, não tem cobertura. Essa é o motivo que está por trás da cobertura ser limitada a uma certa área. Aqui eu dou uma outra característica das redes móveis, né, sobre a cobertura, que é em relação à tecnologia. No caso, aqui eu coloquei a operadora Oi, o 4G e o 2G. No caso da operadora Oi, o 4G não apareceu nada de cobertura na cidade. Mas aí eu acredito que tem a ver com esse processo que eu até mencionei aqui no slide, que a Oi Móveis tem processo de venda para Claro, TIM e Vivo. Então pode ser que em função disso eles tiraram a parte da cobertura 4G do mapa. Mas a 2G estava lá. Então, você entrando lá no site, você vai ver que a 2G estava lá. Então, ela tem realmente uma cobertura 2G ali na região da cidade. E aqui ao lado, essa outra operadora, a operadora Algar, também, o 4G e o 2G. Vocês podem observar que o 2G é maior do que o 4G. A cobertura do 4G é menor do que a cobertura 2G. Isso geralmente é o que acontece em todas as localidades, porque a cobertura 2G ela é mais antiga, então você tem mais locais onde você já tinha a cobertura. E o 4G chegando depois, muitas vezes ele não atingia todas aquelas regiões do 2G. Então, eventualmente, se você, por exemplo, se você já tem um modem que está utilizando 2G e de repente você troca por um modem que está usando 4G, pode ser que você não consiga mais aquela cobertura. Então,
Ou, eventualmente, você pode pensar, então eu vou fazer o 2G porque o 4G cobre menos, enfim, mas isso são decisões que você tem que tomar levando em conta também a questão da evolução das redes, não é só a cobertura desse momento, porque você faz um projeto muitas vezes para 5 anos, então tem que pensar nisso também. E aqui está, então, essa questão então do tempo. Aqui eu peguei esse gráfico lá da Anatel, né? Então você tem aqui como é a quantidade de terminais em cada tecnologia. Então nós tivemos aqui, por exemplo, o 2G, né, inicialmente, chegando lá num pico, lá por volta de 2012, e depois começou a diminuir a quantidade. Por que isso? Porque o 3G também chegou e aí começou a ganhar usuários. Aí chegou um pico lá em 2015, aí começou a cair novamente. Por quê? Porque chegou o 4G, aí começou a pegar usuários, aí está em crescimento ainda. E aqui tem o 5G que está praticamente aqui quase nada, porque ele está começando agora, né? Está só nas capitais, então ele está bem restrito ainda. Então aqui eu coloquei uma situação atual, quer dizer, no momento das tecnologias móveis, nesse momento o 2G está 9,5% dos terminais, o 3G 10%, o 4G 79%, o 5G ainda 1,3%. Então isso é uma situação dinâmica que vai evoluindo com o tempo. Então isso coloca uma questão que, assim, quando você faz um projeto, você considera que esse projeto ele vai ter que permanecer durante um bom tempo. Então, tem que levar em conta essa evolução das tecnologias ao longo do tempo. E aqui, então, eu dou mais um aspecto, né, que no caso seria a cobertura das redes móveis nas rodovias do Brasil. Também lá uma informação da Anatel. Então, é possível ver aqui que praticamente metade das estradas no Brasil tem cobertura menor que 50%. Então, se você está fazendo um projeto, principalmente projetos na área de logística, que envolvem veículos, então você tem que levar em conta que você vai ter essa situação onde você não vai ter cobertura em muitas regiões. Você vai ter cobertura boa até em algumas estradas de alguns estados e muito ruim em estradas de outros estados. Então, você vai ter que levar em conta isso no seu projeto. Pode, eventualmente, até inviabilizar o seu projeto. Então, isso tem que ser uma coisa que tem que ser analisada e pensada se essa cobertura é um problema ou não. E se ela pode ser mitigada. Eventualmente, você pode pensar em outras opções. E aqui, então, eu coloco alguns critérios adicionais para uso dessas redes móveis, que são, por exemplo, você pode ter impossibilidade de determinada operadora na área do projeto, ou seja, naquela área que você vai implementar o seu projeto, não tem cobertura. Então, isso é um critério que você vai ter que considerar. Tem cobertura ou não tem? Você tem a possibilidade de usar mais de uma tecnologia. Então, existem modems que trabalham com 2G e 4G. Então, você pode, eventualmente, utilizar esse modem para que, por exemplo, quando tem 4G, ele usa 4G, quando não tem 4G, ele usa 2G. Então, é uma forma de você melhorar a situação do seu dispositivo. Mas aí tem que levar em conta essa observação que eu coloquei aqui no final, ou seja, o 2G tem fase de desligamento da rede. Por quê? Porque as várias tecnologias não vão conviver eternamente na rede com todas as tecnologias. Isso não vai acontecer. Então, essas tecnologias mais antigas vão ser desabilitadas e vão ficar as novas tecnologias. E como o seu projeto geralmente vai abranger um bom tempo, então você tem que considerar aí se vale a pena você colocar um projeto operando numa rede que dentro de pouco tempo ela vai ser desligada. E aí também tem a possibilidade de você usar mais de uma operadora, porque muitas vezes a cobertura de uma operadora naquela região não é boa, mas da outra operadora é boa. Então você pode usar aquela operadora que tem a cobertura melhor. Você pode então fazer
uma verificação se ali tem uma operadora que tem uma cobertura melhor, ou até é a única operadora que você consegue naquela região. Então, é uma outra possibilidade também, selecionar mais de uma operadora, eventualmente. Então, por exemplo, você tem áreas onde a operadora, o sinal de uma é boa e da outra é ruim, então você, eventualmente, pode conseguir ter a cobertura nas duas regiões. A possibilidade de usar outra tecnologia chamada rede móvel, ou seja, além dessa rede que nós estamos falando, a rede móvel, nós vamos ver as outras redes. Então, você pode, eventualmente, usar dois tipos de redes diferentes. A rede móvel e uma outra rede. Por quê? Porque essa rede vai te atender bem, mas onde não tiver essa rede, você utiliza a outra rede, que para você seria uma rede secundária, mas é uma possibilidade que você pode ter. E também você precisa pensar em procedimentos para as áreas sem cobertura. Ou seja, o que eu faço quando eu estou numa área sem cobertura? Se eu tenho um dispositivo que é um veículo, por exemplo, um caminhão que está fazendo transporte de carga, quando eu estou numa área sem cobertura, isso para mim é aceitável? Eventualmente pode ser. Aí o que eu tenho que fazer? Eu vou armazenar os dados que eu vou coletando da carga ou do veículo durante esse percurso, nesse local onde não tem cobertura, eu armazeno esses dados, e assim que eu tiver a cobertura, eu atualizo a nuvem com esses dados que eu não pude transmitir naquele momento. Então, aí, de modo que eu vou ter os dados de todo o percurso, mesmo nas áreas onde não tinha cobertura, apenas eu não vou ter esses dados online, mas no final do percurso, esses dados vão estar todos lá. Então, é uma coisa que se pode pensar também, a possibilidade de armazenar os dados e transmitir depois. E agora nós vamos ver, então, as redes LPWAN, que são as Low Power Wide Area Networks. Elas são redes que trabalham com baixa potência e são redes que que estão à parte dessas operadoras móveis celulares. Então, são redes que entraram mais recentemente, justamente visando esse mercado dos dispositivos. Então, aqui no caso, nós temos o Sigfox, que é uma rede desse tipo aqui no Brasil, uma rede Sigfox, que é uma rede mundial, eles gostam de chamar essa rede de 0G, e a operadora dessa rede no Brasil é a WND. E ela tem algumas características que eles gostam de ressaltar, que, por exemplo, ela é resistente à interferência, às interferências aos bloqueadores, em função do tipo de transmissão que elas utilizam. Elas utilizam Ultra Narrowband e fazem transmissão em réplicas, enfim. Então, isso faz com que, no entendimento deles, esse tipo de rede seja mais resistente às interferências aos bloqueadores. Essa rede está restrita a até 140 mensagens por dia de 12 bytes cada, no uplink, e no downlink a 4 mensagens de 8 bytes por dia. Então, essa aqui é uma característica da rede que, eventualmente, ela pode atender o seu projeto. Certo? Essa rede aqui, algumas pessoas podem olhar, puxa, mas é pouca informação, tal, mas assim, para uma rede de IoT, as redes de IoT, muitas vezes elas trabalham realmente com pouca quantidade de dados. Então, ela pode servir para várias aplicações. Por exemplo, essa rede aqui, ela está sendo usada para medidores da Sabesp, medidores de água da Sabesp estão usando essa rede. Então, para esse tipo de aplicação, essa rede é suficiente. E ela também tem um baixo consumo de energia, no caso aqui, meses ou anos com pilhas AA, e baixo custo. Essas redes LPWAN, em geral, elas têm um custo mais baixo do que as redes de serviço móvel das operadoras públicas. E até eu menciono aqui que existe também um outro plano aqui deles, com uma quantidade menor de mensagens, enfim. Aí, no caso,
realmente é importante, caso se decida por essa rede, entrar em contato com a operadora e verificar os planos atuais que eles têm e os custos que eles estão praticando no momento. Aqui, então, eu coloco, assim como eu coloquei para as operadoras, eu coloquei para outras operadoras de rede móvel, eu coloquei aqui para a rede Sigfox, qual seria a cobertura naquele município que eu considerei, município de Franca. Então, eles têm aqui o mapa de cobertura para essa região. Então, você pode entrar no site deles e verificar se no seu local, onde você pretende implementar o seu projeto, se existe cobertura dessa rede lá. E aqui, peguei um outro mapa que mostrou no Brasil, dá para ver, então, que eles têm cobertura de rede em várias regiões, em vários locais. Então, é possível que você possa utilizar essa rede. Eles têm também aqui, não só no Brasil, também aqui na região da América do Sul também. E nós temos então a rede LoRa. A rede LoRa é um sistema sem fio, dispositivo que se comunica a longa distância, baixa taxa de dados, baixa potência nessa faixa aqui, que é a faixa que geralmente essas redes usam, a faixa 902 e 928 MHz. Porém, no caso do Brasil, existe uma restrição. A faixa de 907.5 a 915 não pode ser usada, porque ela já está sendo usada por um outro serviço. Antes dessas redes chegarem no Brasil, a Anatel já tinha concedido essa parte dessa faixa para um serviço. Então, então, só parte dos canais que esse sistema dispõe, eles podem ser utilizados. Então, isso tem que ser, no caso, quando você faz a programação desse rádio, você tem que fazer a restrição para esses canais. E ela é interessante, ela pode chegar a 5 km nas áreas urbanas, 15 km nas áreas rurais. Isso aqui são valores típicos, né? Muitas vezes se fala que pode ser 20 km, né? Tem aqueles casos onde até se consegue mais, mas assim, isso aqui basicamente, assim, para efeito de análise ou de comparação, a gente pode considerar esses valores, 5 km nas áreas urbanas e 15 km nas áreas rurais. E aqui eu coloquei essa observação de que você pode configurar essa rede, esse rádio, na realidade, é um rádio, para você conseguir maior alcance com menor taxa de bits ou menor alcance com maior taxa de bits. Então você faz aí um compromisso, dependendo da necessidade do seu projeto, você pode conseguir um alcance maior, só que com menos bits, ou com menos bytes, ou então o contrário. Então, de novo, né, vai depender da necessidade do seu projeto. Se for o caso, você tem essa possibilidade de configurar, ela não é fixa. Nós temos também essa rede LoRaWAN, que é a Long Range Wide Area Network. Ela usa uma infraestrutura de rádios LoRa, só que ela tem uma camada acima, que é uma camada de rede, onde aí você interage diretamente com essa camada de rede. Você não trata diretamente com os dispositivos. Os dispositivos ficam submetidos a essa rede. Mas, basicamente, em termos físicos, é o mesmo tipo de rede. E aqui, no caso, né, essa rede, ela, como eu falei, é um protocolo, né, que fica acima dessa camada LoRa, né, da parte do rádio, e ela pode trabalhar com 3 classes de serviço A, B ou C, aí com baixo consumo de energia e alta latência, recebendo de dados com médio consumo e baixa latência, ou alto consumo e nenhuma latência. Então, assim, são opções que você pode ter, que, dependendo do seu projeto, pode ser interessantes, pode ser interessante esse tipo de compromisso, porque aí é um compromisso, né? Você vai consumir menos, o seu dispositivo, a bateria vai durar mais, porém você vai ter uma latência maior, mas de repente o seu projeto não tem problema de latência. E aí esse tipo de rede ele pode trabalhar com gateways próprios ou com rede pública, ou seja, se você pode montar a sua própria rede, você compra os dispositivos, os rádios, os gateways e monta a sua rede do jeito que você quiser, do tamanho que você quiser. Porque como essa frequência é livre, você não depende de licenciamento para utilizar essa
essa faixa. Mas você tem que ter os equipamentos todos homologados. Não é porque você está numa faixa de frequência desse tipo que você pode usar qualquer dispositivo. Não. Mesmo para usar esse tipo de faixa de frequência, você tem que ter todos os dispositivos homologados pela Anatel. E aqui nós temos uma empresa que fornece esse serviço, oferece serviço de rede LoRaWAN, que é a American Tower. Ela oferece esse serviço, você monta o seu dispositivo ou compra o seu dispositivo, enfim, e quer conectar ele na rede, você faz um acordo com a American Tower e conecta diretamente. Você não precisa de gateway, não precisa comprar gateway, você só simplesmente conecta na rede deles, como se você estivesse conectando na operadora Oi, TIM, Vivo, ou seja, só que você está usando esse outro tipo de rede. E eles têm cobertura também ali, no caso, por exemplo, um exemplo do município de Franca, que eu coloquei as outras redes, está aqui. Eles têm a cobertura lá nesse município também, está aqui. Eles cobrem a área urbana do município e eles têm cobertura também em várias partes do Brasil, da mesma forma que as outras redes, eles têm presença em muitos pontos do Brasil. E aí é o caso, então, de você entrar lá no site deles e verificar o local onde você vai implementar o seu projeto, se existe a cobertura deles lá. Então, você pode fazer um contrato com eles para usar a rede deles. Nós temos também uma outra rede LoRa, ou LoRaWAN também, que é essa rede Helium, que aqui no Brasil é representada pela BR-DOT. Essa é um tipo de rede que ela tem um conceito já interessante, que ela é uma rede descentralizada, ou seja, as pessoas adquirem um gateway, que eles chamam de hotspot, e você instala e habilita para qualquer usuário, ou seja, o seu gateway ele vai ser utilizado para qualquer usuário que esteja na região e ele paga pelo serviço usando uma criptomoeda chamada HNT, que é uma criptomoeda criada por eles. Ele paga em criptomoeda, então ele vai pagar pelo uso em criptomoeda. E a remuneração desse gateway que a pessoa adquire e disponibiliza, ela é avaliada por transferência de dados, prova de cobertura e por grupos de consenso, porque o gateway, na realidade, ele é um minerador dessa criptomoeda. Então, na realidade, a pessoa que instala um hotspot desse, ela se torna como se fosse uma microoperadora. A pessoa passa a receber valores pelo serviço que ela está prestando de rede, de acesso. Então, é uma opção também interessante, tanto para quem quer só disponibilizar os gateways, como para uma empresa também que queira montar os seus próprios gateways, também da mesma forma que é feito com LoRa. E você pode também ter essa rede compartilhada, ou seja, você usa parte dessa rede e parte dessa rede você também disponibiliza. Então, você, além de usar, você também ganha utilizando a rede. Além de utilizar para o seu projeto, você ainda vai ganhar com as outras pessoas que também vão utilizar a sua rede. E aqui também, de novo, um exemplo de cobertura, também obtido no site deles, onde você tem lá nesse município, tem alguns pontos lá disponíveis. Aqui eles não colocam a cobertura, mas eles colocam os pontos, ou seja, onde tem gateways lá na cidade. Então, portanto, em volta dessa região aqui, alguns quilômetros em volta desses pontos, você tem a cobertura. Então, você poderia, seu projeto poderia utilizar essa rede que alguém já disponibilizou nesses pontos. E da mesma forma, aqui embaixo eu coloquei a cobertura no Brasil, já dá para ver que tem muitos pontos aqui no Brasil dessa rede. Ela também é uma rede mundial, assim como as outras. E você tem, então, várias localidades onde já tem essa rede. E a tendência dela é ir crescendo conforme as pessoas forem ativando os gateways. Aqui eu fiz um quadro resumido, não é? De novo, lembrando que os valores aqui eles podem
variar conforme o release do 3GPP, mas dá para ter uma ideia assim comparativa dos vários tipos de redes, Sigfox, LoRaWAN, Narrowband IoT, Cat1 e Cat-M1. Então, aqui a gente vai ver aqui que nós temos, por exemplo, aqui em termos de taxa de dados, aqui nós temos, então, uma comparação, conforme já mencionei lá, nós temos aqui a comparação das várias taxas de dados. E a quantidade de mensagens, né, que aqui está colocada como Sigfox como limitado, que eu mencionei 140 mensagens, né, por dia. As outras ilimitadas, porém, assim, na verdade não é exatamente ilimitada. Aqui, por exemplo, no caso da LoRaWAN, vai em algum momento ter algum limite. Em algum momento você vai ter algum limite em função do tráfego. O tráfego na rede pode eventualmente limitar isso, mas basicamente se considera como limitado. Aqui embaixo tem uma estimativa de duração, tá bem otimista aqui, né? 20 anos, 9 anos, 10 anos, enfim, mas geralmente a expectativa é que seja em torno assim, de 5, 10 anos, que é o tempo que geralmente se considera nesse tipo de soluções, em função do tráfego, em função da necessidade, porque geralmente são aquelas situações onde não se pretende substituir a bateria em campo. Vamos falar um pouco agora sobre redes de satélites. Essa informação é bem interessante. Apenas 15% da superfície da Terra é coberta pelas redes móveis. Ou seja, é só em 15% da superfície que nós poderíamos ter tudo aquilo que nós falamos lá atrás, das operadoras, das redes. Então, apenas 15% da superfície da Terra é efetivamente coberta pelas redes móveis. Então, em função disso, é que se considera, então, as redes de satélites. E existem vários tipos de satélites. Eles operam em várias bandas, eles operam em várias órbitas, mais próximos, mais distantes da Terra. E eles trabalham, então, com broadband, narrowband, broadcast. Nós devemos lembrar que os satélites começaram lá décadas atrás como satélites de broadcast. Mas, em função da evolução das redes, das necessidades, eles foram incorporando outros tipos de transmissão nesses satélites, outros tipos de serviços. E, inclusive, nós estamos mais recentemente com as constelações de satélites, que estão tornando o serviço mais disponível. Então, nós temos lá o Elon Musk, o Bezos, todo mundo está criando aí constelações de satélites. E isso, então, vai ter como resultado que nós vamos ter muito mais possibilidades de cobertura e de utilização desse tipo de serviço. Então, essas redes satélites têm algumas características, que no caso, por exemplo, uma delas é o delay. Como o sinal tem que ir até o satélite, que está a uma grande distância, e voltar, então, normalmente ele tem um delay, uma latência, né? E aqui no caso, por exemplo, de 120 a 240 milissegundos, no caso de um satélite de uma órbita mais alta, né? E aqui nós temos, no caso, um exemplo aqui, né, de órbita baixa, né, esse tipo de satélite de órbita baixa, que está entre 500 e 1.500 quilômetros da Terra, que é o caso do Starlink, que está a 550 quilômetros, então ele tem valores menores de delay ou de latência, que são 45 milissegundos. Então, eles são realmente mais adequados para essas aplicações de IoT. Então, aqui nós temos basicamente duas famílias aí de satélites, né, que seriam esse MSS, que são esses satélites Inmarsat, Globalstar, que eles têm até hoje dominado esse mercado machine-to-machine e IoT nessa banda L. Né? Eles têm atuado principalmente nas aplicações mobile e marítima, que é justamente onde você simplesmente não tem estação radiobase nenhuma. Então, é onde os satélites realmente são basicamente as únicas opções. E agora também tem esses outros satélites que também operam, como o Intelsat, que até são satélites que... Esses aqui esses
satélites do MSC já estavam visando ter alguma aplicação mais ampla. Já esses outros aqui, os FSS, já eram satélites mais antigos, como o Intelsat, que eram satélites que foram feitos visando o broadcast, mas também eles têm desenvolvido serviços para Machine IoT nessas outras bandas aqui. E conforme a banda que o satélite usa, aí vai ter características de propagação, vai ter uma série de questões aí que depois podem ser levadas em conta, mas basicamente você tem o acesso via satélite. E aqui eu trago um exemplo de um satélite que é bem interessante, é um satélite já visando especificamente a internet das coisas, que seria esse satélite IoT aqui. E ele trabalha com o Narrowband IoT 5G. E ele já foi aprovado pelo 3GPP nesse release 17. Ele usa uma constelação de baixa órbita, né, a 500 km da Terra, e ele se integra aos provedores de serviços de telecomunicações sem necessidade de trocar o SIM card. Por quê? Porque ele usa essa faixa igual a das operadoras. Então, é uma coisa interessante, ou seja, você pode integrar um serviço de satélite com um serviço de operadora, porque esses serviços de satélite, geralmente, eles têm modems próprios. Cada serviço de satélite, você tem que comprar o modem próprio para aquela rede de satélites. E aqui, nesse caso, não. Você poderia já utilizar o seu próprio sistema, que não precisa ser específico. E ele atualmente está em fase de testes, né, e já tem solicitadas as licenças nos Estados Unidos, França e Brasil. A previsão de operação dele é em 2023, ou seja, é um serviço que ainda não está disponível, mas está aí quase já à disposição e, eventualmente, num projeto futuro, aí ele pode ser considerado. E aqui está a previsão de custo dele entre $0,5 e $1 por mês. Então, ele realmente pode vir a se tornar uma boa opção em vários tipos de projeto. E aqui coloquei também, como nos outros casos, né, um exemplo de cobertura dessa empresa aqui, a Globalstar. E aqui eu gostaria de mostrar que, na realidade, mesmo o satélite, ele pode eventualmente não cobrir 100% do planeta. Aqui dá para perceber que, no caso das Três Américas, ele cobre muito bem. Austrália cobre muito bem, mas aqui na parte da África, Oriente Médio, ele não tem cobertura. Então, mesmo no caso dos satélites, você pode eventualmente não ter a cobertura global. Mas é uma observação que aqui, no caso, por exemplo, do Brasil, não teria problema. Mas se você pensa em algum sistema que é para outros países, para ser utilizado globalmente, então você tem que levar em conta que, eventualmente, mesmo o satélite pode não cobrir todas as áreas. E aqui o gráfico, que muitas pessoas já devem ter visto, de comparação dos tipos de rede. Então aqui você tem aqui no eixo X a distância de cobertura e aqui no eixo Y a largura de banda. Então nós temos aqui que o LoRa ele pega uma área grande aqui de cobertura, né? Ele permite você obter a cobertura a uma distância de vários quilômetros da sua antena, da antena LoRa, do rádio LoRa, mas a banda dele é menor. Já no caso celular, ele tem bandas maiores, mas ele tem já uma range menor, porque ele depende de várias antenas para você ter a cobertura de uma área maior. Nós temos também alguns casos onde você tem cobertura mais longa, que é o caso do LTE 700 MHz, que pega uma distância maior. Então, muitas vezes, essa, inclusive, é a preferência para uso nas áreas rurais, né? E aí nós temos aqui o Wi-Fi e Bluetooth, né, que normalmente é utilizado para curtas distâncias e permite altas taxas de transferência. Então, é uma coisa que se pode considerar na hora de fazer o projeto. Aqui eu fiz um resumo aqui de custos. Isso aqui realmente é simplesmente uma estimativa, né? Porque o custo real ele pode ser influenciado por uma série de fatores. Você tem os planos das operadoras, você tem N situações aí. Mas, assim, basicamente, para efeitos de comparação, nós podemos considerar que a rede móvel tem um custo médio, as redes Narrowband IoT e LTE-M têm um custo baixo,
as redes LPWAN também têm um custo baixo e o satélite um custo alto. Mas isso aqui, aí, ao longo do tempo, pode vir a mudar, como eu mostrei o caso daquela rede de satélite que pode ter um custo eventualmente mais baixo. Agora, falar um pouco das redes internas, porque as redes sem fio, as redes sem fio que a gente considera como redes internas, né, que seriam o Wi-Fi e o Bluetooth. Por quê? Porque normalmente eles têm um alcance menor que 100 metros. Tem alguns casos que que já estão sendo feitos aí, algumas versões, com alcance maior. Mas, em geral, assim, vamos considerar na nossa prática aí do dia a dia, geralmente a gente trabalha realmente com distâncias menores, né? Então, o Wi-Fi, essa faixa aí de 100 megabits até 100 megabits por segundo em 2.4 GHz e 1 gigabits por segundo na faixa de 5 GHz. E o Bluetooth, 1 megabits ou 2 megabits, dependendo da classe, na faixa de 2.4 GHz também. E então são opções assim de conexão para distâncias menores. Eventualmente isso pode ser interessante em várias aplicações de IoT. E a rede fixa, que seria o quê? O cabo e a fibra ótica, onde você pode ter aí de 10 a 1 gigabits por segundo numa rede Ethernet e dependendo do caso, você pode usar, se você está dentro de uma instalação industrial, eventualmente, num edifício, você pode eventualmente até utilizar a rede fixa em alguns casos. Também é possível. E aqui fiz uma observação aqui embaixo que existe uma grande quantidade de outras redes sem fios, que é a Zigbee, a Z-Wave, a Thread, e até o próprio NFC também, né? Então, essas redes aqui são geralmente usadas para automação residencial, predial, então, mas elas também, a princípio, seriam redes mais consideradas como redes internas. E aqui, então, eu dou um exemplo de algumas aplicações típicas. E aqui até fiz essa observação, né, que casos específicos podem diferir desses casos típicos, ou seja, eventualmente você pode ter algum caso que foge dessa classificação aqui. Mas, basicamente, o que em função das características, o que nós temos, né, nos casos das redes móveis 4G e 5G, monitoramento de vídeo, carros autônomos, cirurgias remotas, robôs, metaverso, jogos, ou seja, são as aplicações que exigem banda larga e pequena latência. Então, essas redes elas têm essa característica. No caso das redes móveis, nós temos essas outras funcionalidades, que seria o GPRS, que é o tradicional, já desde o 2G, muito usado para IoT, para maquininhas máquinas de cartão de crédito, esse tipo de coisa. Então, e as redes Narrowband IoT, CAT-M1, que também são voltadas para a internet das coisas, e aqui nós temos, então, consumo de energia, gás e água, que são dispositivos que não dependem de altas taxas, controle de cargas, controle de frotas, monitoramento de ativos, monitoramento no agronegócio e na indústria, que são aquelas aplicações que você tem poucos dados, precisa ter um baixo consumo de bateria e também baixo custo. Então, com essas características aqui, esse tipo de rede normalmente é o que tem atendido. E nós temos, então, as redes LPWAN, então, onde você tem, da mesma forma que as redes GPRS, que é consumo de água, de gás, controle de cargas e frotas, monitoramento de ativos, monitoramento de agro, e ela tem essas mesmas características, poucos dados, baixo consumo, baixo custo, só que ela tem uma característica a mais, que é você poder montar a sua rede, né? No caso da rede GPRS, você depende da rede da operadora, né? Mas no caso dessa rede aqui, não, você pode montar a sua própria rede aonde você quiser. E a rede satélite, então, geralmente nessas funções de controle de carga e frotas, monitoramento de ativos, mas principalmente naqueles casos onde você simplesmente não tem outra opção que não seja satélite, porque você não tem cobertura, você está fora daqueles 15% lá que foi mencionado, onde você tem a cobertura das redes. Então aqui eu vou fazer uma simples análise de caso, que seria um exemplo didático aqui,
para a gente ver como poderia aplicar essas ideias e os critérios. Então, aqui eu coloquei uma condição que seria, vamos dizer assim, uma solicitação de cliente, né? Medição de temperatura de refrigerador. Esse refrigerador fica localizado numa loja de conveniência 24 horas na área urbana, ou seja, um tipo de comércio muito comum nas cidades hoje em dia. E o cliente solicita receber a cada hora as medições. Então, a cada hora ele quer saber o valor da temperatura do refrigerador. Em caso de temperatura em elevação, tem que enviar um alarme. Então, essas seriam basicamente aqui as condições desse projeto. Aqui eu coloquei uma observação que cliente, aqui no caso, poderia ser o quê? Poderia ser o proprietário da loja de conveniência, poderia ser o prestador do serviço de manutenção do refrigerador, em caso de falha, ou o próprio fabricante. E isso aí vai o quê? Vai depender do modelo de negócio que você vai atender. De repente você está atendendo simplesmente o cliente que quer saber a temperatura na loja. Ou então você pode até ter um modelo de negócio onde você está atendendo os três aqui ao mesmo tempo, tanto o proprietário da loja, como o prestador de manutenção, como o fabricante. O seu serviço atende aos 3 tipos de clientes. Então aqui, né, peguei o sistema embarcado típico aqui, onde você então vai ter um sensor de temperatura ligado ao seu sistema, e aqui você vai ter então a bateria, que deve ter longa duração, porque você vai estar com o equipamento em campo, então tem que considerar isso. E você vai ter então um modem que vai então comunicar, aqui no caso eu considerei a temperatura como 2 bytes, né, de informação. Então você vai ter que transmitir esses 2 bytes por hora, ou no momento da falha você vai ter que transmitir também aquela informação da falha. No caso aqui para uma nuvem, né, e aí na nuvem então você vai ter lá um aplicativo te mostrando, por exemplo, um dashboard com a informação horária ali de temperatura, e ao mesmo tempo você vai ter a nuvem acionando aqui a manutenção. No caso aqui eu coloquei esse técnico aqui indo atender, mas pode ser uma outra estrutura. Pode ser, por exemplo, uma central de atendimento, onde a pessoa, antes de enviar um técnico para manutenção, a pessoa vai ligar lá no cliente e perguntar: olha, recebi um alarme de alta temperatura aí, o que está acontecendo? Aí o cliente lá vai falar: não se preocupa não, é que eu desliguei a geladeira porque eu estou fazendo uma mudança aqui, estou mudando a geladeira aqui de um canto para outro aqui, mas daqui a pouco eu vou ligar de novo. E aí, então, ela não precisaria estar mandando o técnico lá para o local. Então, aqui, né, essa parte aqui do atendimento da falha não é necessariamente diretamente o técnico. Mas a informação tem que chegar no momento da falha. E aqui eu coloquei uma observação aqui no projeto aqui, deixa eu ver se eu coloco aqui se eu consigo clicar aqui no dispositivo para... Peraí. Aqui, ó, né? Então, nesse ponto aqui, eu estou colocando o quê, né? Eu estou mencionando que precisa ter um armazenamento da informação. Por quê? Porque eu transmito o sinal a cada hora, mas tem que ter aqui tem que ter aqui no sistema uma pequena inteligência. Para quê? Para que você possa fazer a análise da temperatura para decidir se a temperatura está subindo ou não, se ela está atingindo aquele limite, se ela está com gradiente de aumento, para que você deva enviar a informação. Porque se eu não tiver isso aqui no meu sistema embarcado, eu vou ser obrigado a transmitir muito mais informação aqui, porque quem vai fazer essa análise é lá na nuvem. A nuvem é que vai ter que analisar aquela informação e decidir se aquela temperatura está subindo ou não. Então, eu estou considerando aqui que essa informação está sendo tratada aqui, e que esse sistema embarcado é que vai decidir se tem que mandar o alarme ou não. Então, nessas condições, realmente, só preciso transmitir os 2 bytes por hora e está tudo certo, ou, eventualmente, alguma informação a mais no momento da falha. E aí, então, vem a pergunta: qual é a rede?
Qual a rede que atende essas condições do projeto? Então, vamos lá. Consideramos critérios. Cobertura. Bom, essa rede, esse equipamento, né, ele está numa localização urbana, que normalmente tem cobertura de várias operadoras. Então, é quase certo que você vai conseguir usar no seu projeto qualquer uma das redes, seja ela móvel, seja ela LPWAN, porque na rede urbana, como nós vimos naquele exemplo do caso de Franca, nós tínhamos todas as redes disponíveis, tanto as redes LPWAN como as redes de operadora. Então, no caso desse município, por exemplo, você teria, a princípio, todas as opções. Mas pode ser que tenha algum caso onde não, onde você só tem o sinal de uma operadora. Então, aí não tem o que escolher, é aquela. Aí, verificar a capacidade de tráfego. No caso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 24 horas transmitindo 48 bytes por dia. 2 bytes por hora, 48 bytes por dia. Mais um eventual alarme. Então, tem que ver se tem alguma questão de limite de bytes por dia na rede que você vai escolher. A taxa de transmissão é 2 bytes por hora, ou seja, é aquela informação da temperatura que eu vou mandar a cada hora. Então, tem que ver se tem limites de transmissão que atendam a essa taxa. Com uma taxa baixa, provavelmente, todas as redes vão atender. Tem a questão do consumo, né? Consumo de bateria, que deve ter longa duração, porque a manutenção é remota no cliente. Então, a ideia é que você não precise ir no cliente ficar trocando bateria. Então, isso tem que ser levado em conta na hora de escolher uma rede. Provavelmente, você vai ter que escolher uma rede com baixo consumo. Então, aqui eu coloquei essas opções. Aqui, baseado nesses critérios, eu coloquei aqui essas opções. O Sigfox, no caso, são 12 bytes, de 140 mensagens por dia de 12 bytes. No caso, ele vai usar só 24 de 2 bytes. Então, a princípio, ela atende. A LoRaWAN também atende e o Narrowband IoT também atende. É claro que as outras redes móveis também atendem. Você pode colocar o 5G para atender essa rede aqui. Não tem Narrowband IoT naquela rede 5G que eu estou querendo lá. Você pode pôr aquela rede 5G, a rede 1 gigabits por segundo pode transmitir esse sinal também. Mas aí a questão, a decisão final depende de disponibilidade e custo. Ou seja, no caso, por exemplo, essas 3 redes aqui que podem ser utilizadas, elas estão disponíveis lá? De repente, eu tenho a Sigfox e não tenho o LoRaWAN e o Narrowband IoT, então eu vou ser obrigado a escolher a Sigfox. Ou então, eu tenho LoRaWAN e não tenho Narrowband IoT, então a Sigfox já fica fora da jogada. Pode ser que eventualmente ela fosse mais barata, mas não tem disponibilidade lá. Então, a decisão final vai depender da disponibilidade, ou seja, da cobertura, da existência da rede lá, e também do custo. Então, essa vamos dizer assim, seria um exemplo de você, tendo um projeto, você analisar uma rede para optar por uma das redes. É claro que no final você vai acabar tendo que entrar em contato com o fornecedor de cada rede para verificar realmente qual é o custo que está naquele momento, qual é a situação da rede, enfim. Mas, basicamente, num primeiro momento, você já consegue fazer uma análise e fazer uma decisão prévia. E, para concluir, eu quero deixar essa observação. A melhor rede de acesso é aquela que é a mais adequada ao seu projeto. Ou seja, não tem bala de prata, não tem a melhor rede do mundo. A melhor rede é aquela que atende ao seu projeto. Simplesmente isso. Você vai fazer toda aquela análise e a rede que atender ao seu projeto é a rede que você vai optar, é a rede que você vai escolher. Então, aqui agora eu fico à disposição para as perguntas e respostas, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida. Obrigado, Emílio. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Incrível. Você conseguiu fazer um resumão aí de todas as possibilidades aí de rede, né? Com IoT, bom demais. Explorando a atualidade mesmo, bom demais. Vamos nessa, vamos para as perguntas aqui, ó. Teve um momento, Emílio, você falou de homologação. Certo.
O João Vitor pergunta o seguinte: a homologação da Anatel é necessária no produto final ou, caso o molde interno do produto já seja homologado, já tenha homologação Anatel, essa homologação se aplica também ao produto? Deixa eu refrasear a pergunta dele. Ok, tudo bem. Produto com comunicação sem fio, se o modem que está lá dentro já tem a certificação Anatel, é preciso que o produto tenha homologação também? Tá, vamos lá. Você pode ter 3 situações. A primeira situação é o chip que faz a comunicação, ele é homologado. Esse chip ele vai ser colocado, então, num circuito de modem, ou numa placa, por exemplo, que você vai adicionar ao seu dispositivo. Essa placa tem que ser homologada, não basta o chip. E na hora que você colocar essa placa com o chip homologado, a placa homologada no seu dispositivo, ele também tem que ser homologado. Ou seja, na realidade, o seu dispositivo tem que estar homologado. Agora, se o modem ou eventualmente o chip que você utilizou não estiverem homologado, você vai ter um trabalho a mais. Agora, se eles já estiverem homologados, o processo de homologação vai ficar mais simples. Então, normalmente, se você quiser montar o modem no seu circuito, você vai fazer todo o circuito de modem no seu dispositivo embarcado. Então, o ideal é que você utilize um chip de modem dos fabricantes que já estejam homologados, porque você vai ter menos problema, menos dificuldade, menos custo. Né? Mas nada impede que você utilize um chip. Não, eu quero usar um chip que não está homologado. Tudo bem, você coloca o chip lá no seu dispositivo embarcado, e na hora que você for fazer a homologação final do seu produto, vai ter que homologar todo mundo ali. Tá joia, obrigado, Emílio. Só avisando para o João, digamos que você tem uma empresa, né? E aí você quer vender um determinado dispositivo IoT aqui pela sua empresa, você está importando tudo. Antes de você vender no mercado nacional, você tem que homologar, tá? Sem contar todos os outros aspectos. Mas tudo que é vendido, conforme o Emílio disse, tudo que é vendido no Brasil, que tem comunicação sem fio, é necessário a homologação Anatel. Com algumas inclusive, assim, muita gente fala, mas está homologado na FCC. Não importa, vai ter que homologar na Anatel do mesmo jeito. Talvez seja mais fácil, porque já está homologado no FCC, é bem provável que passe. Mas, de qualquer forma, você tem que homologar na Anatel. Exatamente, com algumas exceções. Júlio César pergunta o seguinte: Emílio, para utilizar Narrowband IoT, é necessário alguma parceria com a operadora ou algum chip especial? Como é que funciona, Emílio? Eu tenho um dispositivo IoT, eu quero um chip para Narrowband IoT. Então você vai atrás do fabricante, o fabricante vai te dizer, olha, esse modem ou esse chip, ele atende o Narrowband IoT, é simples assim. E aí você, então, uma vez que você incorporou o chip no seu projeto, aí é só você, então, depois, na hora que for utilizar na operadora, você fala para a operadora, ó, eu vou querer utilizar esse meu dispositivo no Narrowband IoT. Então você vai fazer lá um plano vai lá colocar o chip e vai ter um plano lá de utilização em função desse serviço, assim como você faz no caso de quando você compra um celular, é mais ou menos a mesma coisa. É isso aí, Emílio, obrigado. O Júlio César, tem duas opções, né? Hoje em dia tem os chips, né, CI mesmo, que você, né, coloca lá no seu dispositivo e aí você registra, e tem esses chips, né, que é como o celular, né, que você coloca no SIM card holder lá. Então tem jeitos diferentes de fazer, né? Não é, Emílio? O eCard, né, que chama o eCard, né, o chip, né, que tem a função também do chip. Você não precisa comprar um chip na loja e colocar lá, né? O próprio chip já tem a função essa função de chip, né? Aí, falando para o Júlio César, que antes era mais dramático, Júlio César. Em 2018, 2019, era dramático isso. Hoje em dia não é mais, porque as operadoras já estão conhecendo a IoT e tem algumas aplicações e tem várias empresas que foram atrás. Então, na verdade, procura o corporativo, né, Emílio? Sim. Isso aí é uma coisa que hoje já tem, vamos dizer,
já tem uma tratativa já para isso, né? Porque já é uma coisa que já é conhecida, né? Tá, joia. Vamos lá, o Cláudio pergunta o seguinte, pegando carona na pergunta do Júlio César, seria utilização dos chips M2M, Machine to Machine, rede 2G, 4,5G, eles têm alguma limitação de banda na rede? Ele está perguntando sobre chip, limitação de banda. Então, o chip, ele fala, o chip do modem, no caso, seria, né? Chip do modem. Então, assim, o chip do modem ele é feito especificamente para cada rede. Então, você tem que pegar as especificações, lá o datasheet, e olhar quais são as especificações do chip. Não tem como fugir disso. Então, assim, isso no caso você está comprando um chip. Você pode eventualmente estar comprando o modem, mas é o mesmo processo. Você tem que verificar qual é o tipo de rede que ele atende. Se ele atende só 2G, se ele atende 2G e 4G, se ele faz fallback de 4G para 2G, quando não tem uma rede, ele pula para outra. Isso já foi muito usado, né? Porque muitas vezes tinha essa questão, né? De você tem, por exemplo, você está num lugar que tem rede 4G ou 3G, no caso da época, né? Rede 3G e 2G. Aí, só que você está num local que só tem a 2G. Não tem problema, o chip ele vai procurando. Se ele encontra 3G, ele fica no 3G, se ele encontra 2G, ele fica no 2G. Isso até você programa, inclusive, qual é a rede principal para ele ficar, né? Então, mas o fato é que esse tipo de chip, inclusive, ele comuta de uma rede para outra. Então, você tem essas opções de chips que comutam de uma rede para outra. Então, isso, de uma certa forma, fica tranquilo. Mas é configurável também. Você pode fixar, entendeu? Fala, não, eu só quero rede, por exemplo, 4G, porque a rede 2G não tem capacidade de banda suficiente. Então, fixa no 4G. Ou compra um chip exclusivamente 4G também. Ou um modem exclusivamente 4G. Tá joia. Obrigado, Emílio. Sem fallback. O Marcelo, ele comentou o seguinte, ó. Ele fez um comentário aqui no chat, deixa eu deixar registrado aqui, porque depois, quando for lá para o YouTube, fica registrado no vídeo também. Ele diz o seguinte, falando de LoRa, vale a pena citar a Rádio Eng, que é uma empresa nacional que fabrica os rádios e tem alguns gateways também, radioeng.com.br. Ele tem alguns equipamentos já homologados pela Anatel. Então, deixar registrado aqui. Sim, realmente existem fabricantes já que já estão disponibilizando esses boards, tanto fora do Brasil como no Brasil já tem fabricantes, sim. O bom no Brasil é que normalmente ele já vem homologado pela Anatel, então é interessante, esses fabricantes nacionais. É isso aí. O André, ele comentou o seguinte, eu trabalho numa empresa onde a funcionalidade primária é montagem de circuitos impressos, placas de circuito impresso, PCI. Porém, nós desenvolvemos projetos dedicados a uma necessidade de nossos clientes. Nós nos destacamos por ter uma versatilidade em atender muitas empresas em montagem de placa, e o fato de implementar sistema de IoT seria a implementação ideal para agilizar todos os projetos. Dá para integrar a IoT, né, o Emílio, nos projetos em geral, utilizando eletrônica embarcada, né? Então, não, sem dúvida, sem dúvida. Assim, você tem várias opções. Por exemplo, você tem a opção de fazer o circuito inteiro. Seu sistema embarcado vai embarcar microprocessador, chip do modem, chip de criptografia, chip de tudo quanto é coisa, vai estar tudo no seu... Você projeta uma placa completa. É possível? Sim, é possível. Só que aí você vai ter que homologar essa placa completa lá na Anatel e pronto, tudo bem, está funcionando. Você tem a opção também de comprar só o modem. Então você vai lá, como você faz lá com o Raspberry Pi, né? Coloca a placa em cima lá, não é? E pronto, ganhou um modem a sua placa e pronto, já está comunicando. Então é outra opção também, mas vai ter de novo que homologar lá depois o conjunto. Ou então você já adquire, por exemplo, às vezes você, não, eu quero só oferecer a solução, eu não vou nem montar o meu dispositivo embarcado, eu vou oferecer a solução. Existe no mercado várias empresas que já fornecem o dispositivo embarcado com o modem, com tudo, e você só conecta lá no seu sensor, conecta lá no seu equipamento e já faz a comunicação dos dados nesse dispositivo. Então, é uma outra opção também. Tá joia, obrigado, Emílio. Uma última pergunta, pergunta do André. Em um ambiente fabril, apenas em rede interna, ele está com um problema lá, não existe pessoas capacitadas para integrar os ambientes. Aí ele faz a seguinte pergunta, existem empresas para gerenciar o processo da empresa, se ele quiser utilizar a IoT no processo fabril? Você conhece? Tá, vamos lá. A empresa que traz a solução? Tá, seria assim, ele precisa dos dispositivos
ele precisa de tudo, precisa do dispositivo, da rede de tudo, ou ele precisa só do dispositivo, ou ele precisa só da rede, aí depende, né, do que ele está precisando. Ele precisa, pelo que eu entendi, ele precisa de tudo, porque não tem mão de obra especializada, entendeu? Tá. Aí seria toda a solução, né? Então seria a solução dos dispositivos, da nuvem, da conectividade e também Sim. de pessoas capacitadas para fazer girar o processo também, né? Tá, então aí seria o processo, vamos dizer, completo, né? Teria que fornecer os dispositivos, teria que fazer o trabalho, o processo de rede e também até o treinamento, eventualmente, né? Tem realmente várias empresas que fazem esse trabalho, né? No caso, por exemplo, no caso da indústria, né? Muitas vezes o que acontece? Você tem máquinas já existentes que precisam ser conectadas, né? Então é o chamado retrofit, né? O pessoal chama de retrofit, né? Você tem as máquinas já aí de muitos anos já operando, mas você quer que essas máquinas sejam integradas numa rede IoT. Então aí seriam empresas que fazem esse serviço de retrofit. Eles conhecem a máquina, um torno, por exemplo, né? Então é um torno de uma marca X, eles conhecem aquele torno e aí então eles vão lá e incorporam os produtos naqueles pontos dessa máquina que eles já sabem onde tem que colocar, como é que tem que funcionar, e a partir daí, então, esse equipamento passa a poder se comunicar numa rede IoT. E aí depois, então, tem a outra parte que é o quê? Desenvolver as aplicações. Tem empresas que não fazem aplicação, tem empresas que só fazem essa parte da conexão. Porque as aplicações, muitas vezes, são muito específicas, né? Então, aí, às vezes, tem que até desenvolver em conjunto com a empresa, porque, às vezes, a pessoa tem ali um certo... Às vezes, ela quer ver um processo, não é nem uma máquina, é um processo. A produção ali, uma linha de produção de alguma coisa. Então, aí tem que entrar em acordo com as próprias pessoas da fábrica ali, né, para entender aquele processo e ver o que a gente quer ver lá no dashboard. A gente quer ver quantos produtos estão sendo feitos por hora, qual a quantidade de falha, o produto está bom, o produto não está bom, vamos usar a visão computacional para checar se o produto está ok ou não está, vamos fazer um processo de manutenção preditiva nas máquinas, aproveitando a informação que vem das máquinas, enfim. Aí realmente você vai assim num crescente de possibilidades, né? Então aí vai depender muito. Aí tem empresa de vários tipos. Tem empresa que só automatiza a máquina, que só põe na rede, tem empresa que faz a parte dos aplicativos, tem a parte que vê a coisa toda, tem empresa que faz o suporte. Então aí tem que procurar realmente no mercado aquelas empresas que poderiam fazer isso, né? Tem várias opções mesmo para cada tipo de serviço. Com certeza, obrigado, Emílio. André, tem algumas empresas que trabalham com visão computacional e câmeras, e elas conseguem fazer medida de processo só através da análise de imagem. Sim. Então, assim, se você for medir máquinas e você quer integrar eletrônica, é isso aí que o Emílio falou, né, de retrofit, você tem que customizar, né? Você tem que colocar a eletrônica embarcada, conectada nessas máquinas. Isso é um serviço, como se diz, Emílio, é um serviço customizado. Sim. Né? É um trabalho customizado. Sim. Agora, se quiser coisas de mercado, tem coisas de mercado. Tem. Talvez ver só as máquinas e ver a possibilidade também de trocar as máquinas, né, Emílio? E trocar as máquinas por máquinas conectadas. É uma possibilidade, né, de você fazer a troca por máquinas novas que já tenham essas funções todas. Bom demais. Então, deixa eu terminar então o webinar. Gostaria de agradecer bastante aqui o Emílio. Emílio, obrigado por ter desenvolvido essa apresentação e ter customizado aqui para o formato online. Gostaria de agradecer bastante pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, por ter vindo aqui dividir aqui com a comunidade Embarcados. Obrigado, viu, Emílio? Obrigado também. Assim, como eu coloquei no meu slide, né, eu participo de algumas comunidades aí de internet das coisas, que é interessante, quem quiser participar também, quem gosta da área, né, que é essa comunidade Tudo sobre IoT, e também a BINC, que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas. Então, são caminhos aí que as pessoas podem ter para aprender mais e se interar mais também. E o Embarcados, claro, né? O Embarcados tem muita matéria sobre o assunto, né? Obrigado, Emílio. Olha só, pessoal, então é tudo sobre a IoT e a BINC, tá?
Para dúvidas, mandem perguntas para o Emílio também. Esse vídeo que vai ficar compartilhado no YouTube, depois a gente vai pedir aqui autorização para o Emílio para a gente colocar lá na íntegra. E é isso aí. Obrigado, viu, Emílio? Valeu. Eu vou fazer um encerramento aqui agora, então. Vamos nessa, pessoal. Então, eu gostaria de agradecer, então, o nosso patrocinador, Mauser Electronics, né? Que patrocinou esse webinar com a gente, né? E sempre dá a abertura aí para a gente trazer bastante conteúdo técnico aí para vocês, né? Ele tem um atendimento aí, brasil@mauser.com, e um 0800 também dedicado para vocês. Nós atendentes que falam em português, etc. Tá bom? Então é isso aí. Obrigado, Emílio. Pessoal, tem bastante conteúdo no Embarcados TV, no YouTube, sobre webinars. Nem todos os webinars a gente deixa lá no YouTube, tá? Alguns webinars não, outros webinars a gente deixa sim. Esse webinar aqui a gente vai disponibilizar sim. Só alinhar aqui com o Emílio com relação à apresentação, se está tudo certinho. Sim. E boa noite para vocês. A gente se vê no próximo webinar. Vou falar para vocês, semana que vem tem o webinar. Fica de olho. Tá? A gente tem um concurso também para lançar aí da Mauser Electronics. Quem não foi no evento perdeu, porque o evento foi bem legal. A gente teve um evento presencial em São Paulo, mas o ano que vem tem outro evento, né? Vai ser maior. Aí o Emílio estava lá. Vai ser maior, viu, Emílio? A gente quer fazer um evento o dobro daquele tamanho. A gente já está empolgado já. Bom demais. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite e ótimos negócios para vocês.